Salut tout le monde, ici c'est Gabriel. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel. E é o seguinte, estamos no nosso segundo vídeo da série Descomplicando, tá? Então a gente vai descomplicar aí alguns dos principais assuntos de principaux sujets du français, d'accord? Então na primeira aula a gente viu passé composé, nessa aula a gente vai ver futur proche. No caso a gente está dando ênfase melhor nos modos verbais, né, que eu acredito que seja aí uma das grandes dúvidas dos alunos, tá bom? Então, vou passar para a minha tela do computador aqui para a gente ver o material e estudar esse tal do futur proche, tá bom? Então, soyez les bienvenus ici dans notre leçon et on va commencer maintenant. E é o seguinte, pessoal, estamos aqui na minha tela do computador, vamos começar os nossos estudos do futur proche. E para começar, né, vamos começar do começo, não é mesmo? Então, o que é esse tal do futur proche? É exatamente futur, futuro proche, próximo, futuro próximo, tá? Então, é um futuro que está na iminência de acontecer, está prestes a acontecer. É uma coisa que vai acontecer em breve, tá bom? Então, eu coloquei aqui elencado as principais coisas que eu acho que vocês precisam saber sobre o futur proche. O que ele é, então? No português, a gente pode traduzir como futuro próximo, tá? Então, a gente utiliza bastante esse tempo verbal quando nós queremos dizer que algo vai acontecer no futuro bem próximo, no futuro breve. Então, o próprio vai acontecer, que está aqui, é um futuro próximo, tá bom, pessoal? Então, os principais exemplos, com os principais verbos em português, como que fica? Eu vou fazer, eu vou ir, eu vou comer, eu vou beber, eu vou dormir, eu vou acordar. Tá? Então, é só com eu vou? Não, pode ser outras pessoas, mas é sempre com o verbo ir, tá bom? E com o verbo principal que vai dar a característica da ação, tá bom? Então, é o seguinte, como que a gente vai montar em francês, né? Então, em francês, assim como no português, a gente precisa de dois verbos, tá bom? Dois verbos para montar o futur proche. Quais são esses dois verbos? Bom, o primeiro é o tal do nosso verbo auxiliar, que também acontece lá no passé composé. Eu te convido a ver nossa aula de passé composé também, tá? Que foi o nosso Descomplicando 01. Aqui também temos o tal do verbo auxiliar, mas, diferentemente do passé composé, que lá a gente poderia utilizar ou être ou avoir, dependendo da situação, aqui fica mais fácil, que é só o verbo aller, tá bom? Então, é o verbo aller, que é o verbo ir, conjugado no presente do indicativo, tá bom? Então, é o eu vou, nós vamos, você vai, vocês vão, eles vão, tá bom? É esse tempo verbal que a gente vai utilizar para formar o futur proche. E qual que é o segundo verbo? O segundo verbo pode ser qualquer verbo, mas basicamente ele vai resumir a ação, tá? Que vai ser feita. E ele é utilizado no infinitivo, como vocês viram aqui no português, o fazer, o ir, o comer, beber, dormir, acordar, eles estão todos no infinitivo, tá bom, pessoal? Então, basicamente, o que é o futur proche? É um futuro que vai acontecer em breve. Como que a gente forma? Com dois verbos. Com o verbo aller, que é o verbo ir, no presente, mais um verbo qualquer no infinitivo. Esse verbo qualquer é o que vai dar o poder da ação. Tá bom? E a estrutura, vamos ver a tal da estrutura. É exatamente essa, olha aqui, ó, tanto que fica mais simples, enxergando, né? O verbo auxiliar, que é o verbo aller conjugado, e o verbo principal, que tá no infinitivo, e ele vai comandar a ação. Basicamente isso, tá? A estrutura é essa. E aí, como assim verbo auxiliar, né? O verbo auxiliar, ele simplesmente faz parte da estrutura do futur proche, tá? Ele faz parte dessa estrutura. Ele é um verbo que vai auxiliar o verbo principal a dar essa noção de vai acontecer, tá vendo? Se a gente falar só acontecer, a gente está falando no infinitivo. Se eu colocar vai acontecer, a gente está falando que está chegando perto. Alguma hora isso pode vir a acontecer, né? Então, vai acontecer, certo? E aí, aqui eu trago para vocês o verbo aller conjugado. Então, como que ele fica? Conjugado no presente do indicativo fica je vais,
Je vais, eu vou, né? Tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Ils, elles vão, né? A gente fala mais ou menos assim. Então, dependendo, você fala o S, dependendo, você não fala. Aqui, como a gente tem o V, então não é uma vogal, né, uma consoante, normalmente a gente não pronuncia o S, tá? Dessa última pessoa aqui, da terceira pessoa do plural. Então, repetindo, fica je vais, tu vas, il va, ou elle va, ou on va. Lembra o que quer dizer o on? Quer dizer a gente, tá? Nous allons, tá vendo que pegou o S aqui? Nous allons, vous allez, por quê? Porque a gente começa com uma vogal, é o que a gente chama de liaison. A gente vai ter uma aula, tá, específica do Descomplicando sobre liaison, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês. Então, nous allons, vous allez, ils, elles vont, ils, elles vont, tá? Então, eu vou abrir aqui meu bloco de notas para ficar mais fácil. Para a gente poder estudar, então, esse tal do verbo aller. Verbo aller. Então, a gente tem o nosso verbo aller, que ele pode ser conjugado em qualquer pessoa, né? Então, a gente pode usar o je, o tu, o il, ou o elle, ou o on. Opa! Elle ou on, né? Ou tem o nous, tem o vous e tem o ils ou elles, que tá no plural, né? Então é isso, tá, pessoal? Nós podemos usar qualquer pessoa, tá? Que são os pronomes normais, a gente já viu eles lá no nosso Instagram. Então, o je, se a gente for falar no verbo ir, fica eu vou, né? No português, eu vou. No francês fica je vais. Eu vou, je vais. Tu vas. Olha só. Tu vas, né? Tu vas. No nosso caso, no português, a gente fala você vai, né? Você vai. Mas é como se fosse a terceira pessoa, né? Se a gente fosse ver no português. E aí, il, elle, on va, tá? Que seria ele, ela ou a gente vai, tá bom? Ele, ela, a gente vai. Nós vamos, nous allons, né? Nous allons. Nós vamos. Vous allez. Vós irais, né? Vós irais. Vou colocar assim, mas a gente não usa assim, né? Então a gente fica vocês ou a senhora, né? O senhor ou a senhora. Lembre-se, o vous, né? O vous pode ser formal ou informal, singular ou plural, depende do contexto. Aqui eu vou colocar vocês, mas poderia ser o senhor ou a senhora também de maneira formal, ou os senhores e as senhoras, tá? Vocês vão. E aí aqui, il, elles vont, que é eles vão ou elas vão. Perfeito? Então a gente tem essa conjugação aqui do verbo aller, tá bom? Então, tome muito cuidado, o aller é muito importante no futur proche. Por quê? Porque ele é o verbo auxiliar. Sem o verbo aller, a gente não forma o futur proche, tá bom? Então, tá aqui. E aí, pessoal, é o seguinte. Aqui tem, de novo, a formação, tá? A estrutura. E aqui eu coloco alguns exemplos práticos, principais. Olha só. Je vais. Então, je vais. Eu vou. Se eu quiser falar eu vou ir, tem que colocar o verbo aller conjugado na primeira pessoa, pro eu vou, mais o verbo aller novamente no infinitivo para dar noção de ir. Então fica eu vou ir, tá bom? E aí nascer, ele nasce, il naît, il naît, il naît. Depende de quem tá falando, depende da região. Eu falaria il naît, il naît. Il va naître, tá? Então olha só, ele nasce, ele vai nascer, tá? Ele nasce, ele vai nascer. Tá vendo? É muito simples, tá? Você encaixa o aller conjugado da pessoa, né? O il, então é il va. A gente não pode falar
il va, por exemplo, né? Colocar o va do je no lugar do va aqui. Não vai ficar correto, né? Então é ele vai nascer. Il va naître, tá bom? Sendo que o naître é nascer, tá no infinitivo. Elle va naître, ela vai nascer. Elle va naître, elle va naître. Ela vai nascer, tá? Então aqui, na verdade, seria elle naît, né? Ela nasce, tá? É a mesma coisa que ela nasce, ela vai nascer. E aí o venir quer dizer vir. E aí fica on vient, a gente vem, né? A gente vem. Aí como que a gente vai falar? A gente vem pro a gente vai vir. A gente vai vir. On va venir. On va venir. A gente vai vir. On va venir. E o comer, manger, né? Elas comem, elles mangent, tá? E aí aqui vai ficar elles vont manger. Faltou um N aqui, tá? Mas é manger. Vou colocar aqui maiorzinho, manger, tá? Aqui então é manger. Elles vont manger. Tem um N aqui entre o A e o G. Manger. Esse manger aqui, tá? Elles vont manger. Elas vão comer. E aí, olha só. Beleza. Eu já entendi como é que funciona o futur proche. Eu pego o verbo aller, conjugo ele na pessoa que eu quero falar e adiciono o verbo principal no infinitivo. Show de bola. Entendi. E como que eu passo pro negativo? Porque até agora a gente só viu o afirmativo. Então o negativo, igual lá no passé composé, tem o ne e tem o pas. Onde que a gente vai encaixar ele? Entre o verbo auxiliar. Então, ó, pessoa, verbo ir conjugado, verbo principal no infinitivo. Beleza, aqui é o verbo aller conjugado. Eu vou colocar o ne e o pas. Ne, pas. Então, olha aqui, verbo auxiliar aqui, o ne e o pas tá fazendo um sanduíche no verbo auxiliar. Então, para vocês lembrarem, eu acho até bacana a gente colocar isso, olha só. É o seguinte, do afirmativo pro negativo, o que acontece? Vai ter um sanduíche ne pas no verbo auxiliar. Sanduíche ne pas no verbo auxiliar. Até rimou, né? Sanduíche ne pas no verbo auxiliar. Sanduíche ne pas no verbo auxiliar. Tá? Então é isso aqui que vai fazer o negativo acontecer. Na prática, a gente fala o ne? Normalmente não. A gente pode falar assim. Je vais pas aller. Je vais pas aller. Pode ver que o S juntou com um A aqui, né? Para poder falar a liaison, que eu tanto falo para vocês que a gente vai ter uma aula específica para liaison. Mas je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller. A gente pode falar simplesmente je vais pas aller. Tá? Mas aqui, como a gente está estudando, eu indico a vocês de colocar um ne sempre, tá bom? E aí tem o tu também, né? Que é o você, segunda pessoa. Tu ne vas pas aller. Tu ne vas pas aller. Je ne vais pas aller. Então, eu não vou ir, você não vai ir. Tá? Então, tamo aí. Aller, verbo ir. Je ne vais pas aller. Tu ne vas pas aller. E aí tem o verbo naître. Aqui faltou um R novamente. Tá? Então é naître, naître. Aqui, ó. Esse verbo aqui, tá? Que é o verbo nascer. Verbo nascer é esse verbo. A gente vai colocar il va naître, ele vai nascer. Il ne va pas naître, ele não vai nascer, tá? Então o ne pas faz um sanduíche no verbo auxiliar, que é o verbo aller conjugado. Il ne va pas naître, ele não vai nascer. Elle ne va pas naître, ela não vai nascer. Elle ne va pas naître, ela não vai nascer. Tá? Venir, então, o verbo vir, né? Eles não vão vir, então, ils ne vont pas naître. Ils ne vont pas naître. Eles vão vir. Ils vont venir. Eles não vão vir.
Ils ne vont pas venir. Elles ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir. Elles ne vont pas venir. Tá? Então, por enquanto tá tranquilo. Como que eu faço o futur proche? 2 verbos, verbo aller conjugado, verbo principal no infinitivo. Como que eu passo do afirmativo para o negativo? A gente pega o ne pas e faz um sanduíche no verbo auxiliar aller, conjugado. E aí, pessoal, qual que é o melhor jeito de aprender o futur proche? Igual nós vimos no passé composé, pega um contexto, estuda esse contexto, absorve os principais verbos a partir do contexto. Então, qual que é a base do seu aprendizado sempre? Um diálogo, tá? Contextualize o seu aprendizado. Pessoal, isso é muito importante, vou repetir. Contextualize o seu aprendizado, tá bom? É o melhor jeito de você aprender alguma coisa. Não é só idioma, a gente sabe disso. Mas no idioma, como que a gente pode contextualizar um estudo? Com diálogo. O diálogo, então, qual seria para o futur proche? Um diálogo futuro. Qual que seria um exemplo? O que você vai fazer semana que vem? O próprio vai fazer é um futur proche, tá bom? Então, ouça diálogos em francês que utilize o futuro, tá? Coloca lá no YouTube, dialogue futur proche. Deve aparecer alguma coisa, tá? Em breve nós teremos também uma aula sobre isso, sobre um diálogo que tem o futur proche. Lembrando, nas nossas aulas de francês com Netflix, a gente sempre aborda determinados modos verbais. E lá, a gente já falou um pouquinho sobre o futur proche, tá bom? Então, se você pegar as nossas aulas de francês com Netflix, você vai se deparar com esse tal do futur proche, com o passé composé, tá bom? Você vai se deparar com todos esses modos verbais aí. Por quê? Porque a gente pega um diálogo, exatamente estuda esse diálogo, tá bom? Então, é a nossa outra série aqui do canal, Francês com Netflix. Eu te convido também a assisti-la, porque tá muito bacana. E aí, escreva sobre o que você vai fazer na semana que vem, no mês que vem, amanhã, tá bom? Então, o que você vai fazer? Je vais faire, je vais aller, je vais manger, tá bom? Faça os seus exemplos. Não fique bitolado em tentar decorar todos os verbos. Ah, nossa, eu vou decorar 50 verbos no infinitivo, vou decorar 200 verbos no infinitivo. Não, calma. Decore os que você mais usa. E aí, quais são os que você mais usa? Eu elenquei aqui alguns dos que eu mais uso, né? Que é o je vais être, eu vou ser, né? Aí, qual que é o exercício que eu te passo? Coloque nas outras pessoas, né? Aqui eu coloquei tudo no já pra gente treinar. A gente sempre tá falando da gente, né? Então, eu vou, eu tenho, tá bom? Mas passe para as outras pessoas para você treinar em casa. E marca a gente lá no Instagram, se você estiver estudando e postar o conteúdo, marca a gente que eu vou repostar com o maior prazer, tá bom? Então, je vais être, tá vendo que o S junto com E a gente emendou? Na pronúncia, né? Je vais être, je vais être. Eu vou ser. Lembrando, o être pode ser ou estar. Então, aqui pode ser je vais être, eu vou ser, ou eu vou estar, tá bom? Je vais être. Je vais être chez toi ce soir. Eu vou estar na sua casa hoje à noite. Je vais être une bonne personne l'année prochaine. Eu vou ser uma boa pessoa ano que vem. Tá? Falando pro Papai Noel aí. Então, je vais être. Je vais avoir. Tá vendo? O S juntou de novo. Por quê? Porque é uma vogal aqui na frente. Então, je vais avoir. Eu vou ter. Je vais avoir de la chance demain. Eu vou ter sorte amanhã. Je vais avoir de la chance plus tard. Eu vou ter sorte mais tarde, tá? E aí depois, je vais faire. Eu vou fazer, né? Je vais faire à manger. Eu vou fazer comida, né? Je vais faire du sport. Eu vou fazer esporte. E aí aqui, je vais manger. Eu vou comer. Je vais manger de la lasagne. Je vais manger de la lasagne. Eu vou comer lasanha. Je vais manger de la pizza. Eu vou comer pizza. Tá? Faça seus exemplos. Se você for mais fit, je vais manger des légumes. Je vais manger des légumes. Je vais boire. Je vais boire du champagne. Je vais boire de l'eau. Je vais boire de la bière. Je vais boire du vin. Tá vendo? Tanto de exemplo que você pode colocar. O que que você vai beber no ano novo? Qu'est-ce que tu vas boire au réveillon?
à Nouvel An. Qu'est-ce que tu vas boire à Nouvel An? Ben, moi, je vais boire du champagne, bien sûr. Eu vou beber champanhe, claro. Je vais boire de l'eau. Tá? Então, tá aí os exemplos. E eu vou ir, né? Je vais aller, eu vou ir. Je vais aller à Montréal. Eu vou ir a Montréal. Je vais aller voyager. Eu vou ir viajar, né? Je vais devoir. Eu vou ter que. Esse devoir é muito interessante, pessoal. Devoir é um verbo de... ele passa um dever, tá? Então, você tem que fazer tal coisa, uma obrigação, tá? Devoir. Tanto é que devoir, se eu falar assim para uma criança, va faire tes devoirs, vai fazer suas tarefas. Olha aqui, ó, o exemplo que eu tô dando. Va faire tes devoirs. O que é isso? Vai fazer sua tarefa. Então, o devoir, suas tarefas, né, aqui em cima. Então, basicamente, o devoir é um verbo que passa obrigação, tá bom? Obrigação. E aí, o que eu quero dizer com isso? É o tal do ter que. Ter que. O devoir tem um verbo muito parecido que é o falloir, mas o falloir, ele não é utilizado em todos as conjugações, ele não é utilizado em todas as pessoas, tá? Então, tomar cuidado. O falloir a gente deixa para outra aula. O devoir é dever, tá? Então, eu tenho que, ter que, eu vou ter que, nossa, eu vou ter que ir em tal lugar. Je vais devoir aller. Olha só o meu exemplo, eu coloquei aqui, eu tô complicando um pouquinho, mas vocês vão entender. Eu vou ter que ir ao cinema. Né? Uma obrigação, nossa, que obrigação ruim, né? Ter que ir ao cinema. Eu vou ter que ir ao cinema. Je vais. O ter que é devoir, tá vendo? Eu juntei o ter que em um só verbo no francês. Devoir. Aí o ir, como que é o ir? Aller. Au cinéma. Je vais devoir aller au cinéma. Eu vou ter que ir. Ter que ir. Devoir aller. Tá? Je vais devoir. Eu vou ter que. Je vais pouvoir. Eu vou poder. Tá? Então, je vais pouvoir. Eu vou poder. Faça um exemplo. Tá. Je vais pouvoir te rencontrer que demain. Eu vou poder te encontrar somente amanhã. Tá? Esse é o exemplo aí que eu tô dando. Beleza? Eu te convido também a deixar seus exemplos aqui no comentário, tá? Então faça 5 exemplos, 10 exemplos, 1 exemplo, mas deixe seu comentário aqui utilizando o FutureProst, que eu vou ficar muito feliz com a sua participação e você vai estar estudando junto com a gente. Então nada melhor que aprender e aplicar, né, um em seguida do outro, tá bom? Então aqui temos uns verbos muito bacanas, tá bom? Para a gente utilizar no FutureProst. Aqui já estão no FutureProst, futuro próximo, né? Sempre o aller conjugado mais o verbo principal no infinitivo. Mas o que eu passo para vocês? É o seguinte, tenha em mente que é o jeito mais utilizado em português também para se expressar no futuro. Tá? Então a gente quase nunca fala, eu farei isso amanhã. A gente sempre fala, eu vou fazer isso, né? Eu limparei a cozinha. Não, eu vou limpar a cozinha. Eu praticarei esportes. Não, eu vou praticar esporte. Eu correrei hoje à tarde. Não, eu vou correr hoje à tarde. Entendeu? Então tenha em mente isso. É o jeito que a gente se comunica no português. Então, se é o jeito que a gente se comunica mais frequentemente no futuro, é o jeito que você precisa aprender para se comunicar no francês também, tá bom? E apenas uma aula não basta, pratique, sozinho que seja, ou seja, volta lá, escreva sobre o que você vai fazer semana que vem, mês que vem, amanhã, ouça contextos futuros, entra lá no YouTube, dialogue, FutureProst, vai aparecer lá com certeza, tá bom? Não tente decorar os verbos. Aprenda contextualizando. Veja quais são os principais verbos que você utiliza.
e foque neles. Por exemplo, se você gosta de meditar, meditar é um verbo no infinitivo. Méditer, c'est le verbe à l'infinitif en français. Alors on va dire, je vais méditer. Eu vou meditar. Se você gosta de dormir, je vais dormir. Se você gosta de jogar futebol, je vais jouer au foot. Se você gosta de se cuidar, né? Je vais me soigner. Tá? Se você gosta de pensar, je vais penser, eu vou pensar, né? Se você gosta de correr, je vais courir. Tá, então faça. Nossa, primeiro eu vou correr, depois eu vou tomar um banho. Tá, então vai colocando ali, vai fazendo sua rotina, tá? No futuro. E sua rotina, quando você estudar passé composé, no passado. É o melhor jeito de você aprender. E não pegando uma lista de verbos no passé composé, no participe passé, né, que é o verbo principal do passé composé, ficar lá decorando 50 verbos. Aí chega aqui, decora um monte de verbo no infinitivo também e amanhã não tá lembrando de mais nada porque só decorou. Entendeu? Então, foque nos que você utiliza mais. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. E aquela regra do 80-20, né, pessoal? Que eu falei no passé composé também. Você não utiliza todos os verbos, tá? Você foca nos que você utiliza, tá bom? Quais são as atividades principais no seu dia? Trabalhar, tomar banho, comer, beber, ir, vir, tá bom? Ter que, poder, querer, tá? Então foque nesses verbos que você utiliza diariamente, tá bom? Essa é a regra do 80-20. Não tente decorar verbos que você nunca vai usar. Não precisa, tá? Ah, mas se alguém conversar comigo e eu não souber o verbo, tá tudo bem, você pergunta. Qu'est-ce que ça veut dire tal verbo? Aí a pessoa vai tentar te explicar e é isso. A comunicação é isso, tá bom, pessoal? Você não precisa saber tudo para se comunicar em um idioma. Tenha isso em mente. Então é o seguinte, pessoal. Estamos chegando aqui no final da nossa aula, tá? Eu preparei um flashcards, tá bom? Para vocês aqui, para vocês memorizarem alguns dos principais verbos, tá? Então eu coloquei 22 verbos aqui elencados para vocês treinarem com o nosso método lá que a gente conhece de flashcards, a partir do software do Quizlet, tá? Que é aí um programa muito legal online para você fazer seus estudos de idioma ou de qualquer outra coisa que você queira estudar, né? Para você não esquecer. Então a gente coloca no formato de flashcards, a gente vai repassar aqui os 22. Então, je vais étudier, eu vou estudar, né? Je vais étudier, eu vou estudar. Vous allez étudier. Vocês, ou o senhor, ou a senhora, ou os senhores, ou as senhoras vão estudar. Né? Aqui eu coloquei vocês vão estudar. Nous allons manger. Nós vamos manger, comer. Nós vamos comer. Elle va manger. Ela vai comer. Ils vont regarder la télé. Ils vont regarder la télé. Eles vão ver a televisão. Eles vão ver televisão. Il ne va pas étudier. Viu como que eu falei? Il ne va pas étudier. Étudier, tá? Il ne va pas étudier. O S junta com um E aqui. E aí, o que acontece? O ne e o pas fazendo um sanduíche no verbo auxiliar. Il ne va pas étudier. Ne va pas. Tu vas faire les devoirs. Tu vas faire les devoirs. Você vai fazer os deveres. Tu vas faire les devoirs. A tarefa, os deveres, a tarefa, mesma coisa. Je vais parler. Eu vou falar. Je vais parler. Il va avoir. Ele vai ter, né? O verbo avoir é o verbo ter. Ele vai ter. Je vais écouter. O S e o E aqui junta. Je vais écouter. Eu vou escutar. Écouter, escutar. Vous allez écouter. Vous allez écouter. O Z e o E não juntam, tá, pessoal? Vous allez écouter. Se fosse um S aqui, juntaria. Vous allez écouter. Tá vendo? Esse S e o A junto aqui, ó. Vous allez écouter. Vocês vão escutar. Elles vont jouer. Elas vão jogar. Jouer, jogar. Jogar o quê? Jouer au foot, jouer au basquete, jouer
Jouer é algum esporte, tá? Normalmente, ou alguma atividade física. Pode ser outras coisas, mas é o que tá vindo na minha mente agora. Então, ils vont jouer au volley, elles vont jouer au volley, elles vont jouer au basquete, elles vont jouer au tennis, elles vont jouer au foot, tá? Enfim. Pode ser jogar guitarra, jogar um instrumento, tá? Também é utilizado nesse sentido. Elles vont jouer à la guitare. Elas vão jogar guitarra. O que quer dizer isso? Tocar guitarra, tá? Tomar cuidado que também é muito utilizado nesse sentido. Jouer como tocar. Jogar, é que eu coloquei como jogar, mas poderia ser tocar também, tá? Só fazendo um pequeno adentro aí. Je vais visiter Paris. Eu vou visitar Paris. Je vais visiter. Eu vou visitar. Ils vont visiter. Eles vão visitar Paris. Elle va nager. Ela vai nadar. Nager é nadar. Tá? Nous allons aller au cinéma. Olha só, aqui a gente tem duas vezes o verbo aller. Uma conjugada e a outra no infinitivo. Então, nous allons, nós vamos. Nós vamos ir. Nous allons aller. Aonde? Au cinéma. Nous allons aller au cinéma. Nós vamos ao cinema. Nós vamos ir ao cinema, né, na verdade. Então, vamos vir aqui. Olha só tanto que é fácil mudar. Nós vamos ir ao cinema. Nós vamos ir ao cinema. Vai atualizar na próxima. Il va lire. Ele vai ler é o quê? Ler, tá? Então, il va lire, ele vai ler. Nous allons voyager, nós vamos viajar. Nous allons voyager. 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 Nous allons voyager. Nós iremos viajar. Nós vamos viajar, né? Na verdade. Nós vamos viajar. Cadê? Nós vamos viajar, tá? Nós vamos viajar. Porque no presente, né? Nós iremos, já está no futuro. Iremos, né? Já está no futuro. Nós vamos viajar, tá? Aí sim a gente vai estar falando de futur proche. Nós iremos viajar, já é futuro por si só. Nós iremos. Nós vamos viajar. Aí sim. E aí, 19, estamos acabando. Les filles vont travailler. As meninas vão trabalhar, né? As meninas vão trabalhar. Les filles vont travailler. Tu vas faire du vélo. Tu vas faire du vélo. Você vai fazer bicicleta. Você vai andar de bicicleta, nesse caso aqui, tá? O faire normalmente é fazer, mas aqui ele quer dizer andar, tá? Então fica, tu vas faire du vélo. Você vai andar de bicicleta. Tu vas faire du vélo. Elle va faire du sport. Ela vai fazer esporte. Ela vai fazer um esporte, um pouco de esporte. Por isso tem esse du aqui, tá? Ela vai fazer esporte. No português a gente não coloca o du, tá? No francês tem que ter. Se a gente só falasse elle va faire sport, ficaria incompleto. A gente teria que colocar alguma coisa entre o faire e sport para dar uma coerência maior na fala, tá? Então, entre esse du, sport. E aí a gente tem, para terminar, ils vont écouter de la musique. Eles vão escutar música. Eles vão escutar música, tá? Ils vont écouter de la musique. Tá bom, pessoal? Então, é o seguinte, eu vou deixar disponibilizado tanto o PDF aqui embaixo, com as devidas correções feitas de letras que faltaram, né? No neto, por exemplo, tinha um R ali no meio. Enfim. E o link do Quizlet também para vocês treinarem aí sobre os flashcards. Lembrando, não menospreze o poder do flashcards na sua vida, tá bom? É uma coisa muito importante no seu aprendizado. Você com certeza vai melhorar, vai lembrar de determinadas palavras que você não lembraria naturalmente. Por quê? Porque você fez o flashcards. Então, se você não fizer, você não vai saber o poder que isso tem. Agora, se você fizer, eu tenho certeza que em determinada hora você vai falar, é verdade. O flashcards me ajudou nisso, nisso e nisso, nesse contexto, nessa palavra, que eu lembrei porque eu estudei com flashcards, tá bom? Então não menospreze, parece uma técnica besta, né? A gente vai passando aqui
e tudo mais, mas não, é muito importante, tá? Inclusive porque no Quizlet aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, a gente pode estudar, tá? Então a gente vem aqui, ó, depois que a gente colocou os cartões, a gente vem aprender. E aí a gente tem todo um processo aqui, olha só. Je vais parler. Eu vou falar. Correto? Je vais écouter. Eu vou escutar. Je vais lire. Il ne va pas étudier. Ele não vai estudar. Tá? Então vocês podem ver aqui, ó, que a gente tem vários tipos, né? Um deles é o aprender. A gente tem outros aqui também, por exemplo, no combinar, jogar, né? Vamos fazer um joguinho, combinar. Iniciar jogo. Ó, ele não vai estudar. Il ne va pas étudier. Vamos ver outro. Tu vas faire du vélo. Vai andar de bicicleta. Coloquei junto. Nós vamos viajar. Nous allons voyager. Vocês vão estudar. Olha aqui, ó, que legal. E aqui juntou, acho que vocês não estão vendo, mas eu juntei aqui mais um. Então, aí ó, você ficou na primeira posição e destravou o distintivo combinar. Tá? Então, olha só o tanto de possibilidades de aprendizado que vocês têm aqui no Quizlet, tá bom? Então, lembrando, agora eu vou aparecer aqui para a gente fechar a nossa aula. Lembre-se. É o seguinte, estude contextualizando. Veja os principais verbos que você vai utilizar. Coloque no Quizlet, tá bom? Se isso fizer sentido para você. Ou se não, utilize o nosso próprio Quizlet que eu já fiz, para você memorizar os principais verbos. Veja o nosso PDF novamente, se for preciso, veja essa aula novamente, tá bom? Mas o principal, diálogo. Pega um contexto e faça o seu também contexto, seu diálogo. Veja o que você vai fazer semana que vem, amanhã, eu ia falar dia que vem, né? Amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Quais são os seus objetivos para 2020? Quais são os seus objetivos para 2020? Coloque isso no Futur Proche. Tá vendo? Tanto que isso vai te ajudar. Um dos objetivos. Olha aqui. Um dos objetifs. Les objectifs de 2020. De 2020, je vais voyager plus, je vais apprendre plus, je vais apprendre le français, je vais parler français, je vais progresser mes études de français, je vais améliorer mon français. É isso aqui, pessoal. Façam isso, tá bom? Vai ser muito importante para vocês. E agora, voltando a minha tela para vocês, merci beaucoup à tous qui nous ont accompagnés pour cette vidéo. D'accord? Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesse vídeo. Eu espero que você tenha aprendido. Eu espero que você tenha tirado as suas dúvidas sobre o Futur Proche. Que você aplique, tá bom? Porque muito melhor que aprender é executar, tá? E precisando de qualquer dúvida, estamos lá no Instagram diariamente. E aqui, por enquanto, uma vez por semana. D'accord? Ali, não se esquece de curtir a nossa página. Compartilhar os nossos conteúdos com quem você sabe que também quer aprender francês assim como você. E marcar a gente quando você estiver estudando, tá bom? Então é isso, deixe seu joinha também e te espero na próxima aula. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt!